WBTV eu vou falar com o Jonas Santa Rosa, ele que é secretário do Meio Ambiente da cidade americana. Jonas, como é que estão as queimadas na nossa região? Walter, a queimada é um problema seríssimo, né? No Brasil, não só na nossa região. O Brasil todo sofre pressão de queimada. As pessoas inconscientes, né, eles acabam fazendo mão desse artifício para fazer a limpeza dos locais onde tem vegetação. Eles dizem que a vegetação é sujeira, quando na realidade a vegetação é vida e o processo natural da vida está ali. E o homem podia acertar essa situação removendo aquela vegetação, capinando ela, reduzindo ela, mas não usando o processo de fogo. E aqui na nossa região nós temos uma incidência muito grande de queimada? Grande. É só da cana ou tem mais? Não. A cana, nós já temos uma legislação específica que proíbe a queimada de cana no nosso município a nível municipal. Apesar de ter uma liminar que permite a queimada, mesmo assim não é quase usado esse artifício. Quando isso ocorre, normalmente os usineiros correm lá e dizem que foi um fogo criminoso. Aconteceu sem querer. Foi sem querer, alguém ateou fogo. É sempre à noite, né? É sempre à noite, no horário adequado, e a cana sempre está em posição de colheita. E de preferência final de semana. Isso. Mas faz parte do processo. Mas não é tão constante assim. Agora, o que pega mais forte, Walter, são aqueles lotes que ainda estão para ser construídas residências, ou próprias áreas públicas, que a gente faz a limpeza dela e deixa a vegetação 2, 3 dias até ela perder o volume para a gente poder estar transportando ela, as pessoas vão lá e colocam fogo. Esse é o grande problema. Jonas, nós temos uma área aqui americana que já foi muito maior, e que aos poucos a gente percebe que ela está terminando, que é a Lagoa do Pivo. O que é que vocês pretendem fazer? Então, Walter, a Lagoa do Pivo... Localiza a Lagoa do Pivo. Então, quando a gente fala Lagoa do Pivo, ela fica ali no balão da SP-304 com a Via Anhanguera. Umas pessoas chamam de Lagoa do Pivo, outros chamam de Lagoa do Aeroporto. Ao lado do aeroporto. Isso, bem do lado do aeroporto, do condomínio Terras do Imperador, Portal dos Nobres, 2 e 1. E quando nós assumimos a administração pública em 2009, aquela lagoa estava com uma vegetação muito vasta dentro dela, certo? E até 2010 ela tomou 100% da lagoa, muito rapidamente. E ela perdeu aquele visual bonito que ela tinha, onde as pessoas que compraram os condomínios na região adquiriram por causa da beleza cênica daquele local, o cartão postal daquele local. Além disso, tivemos um segundo problema na lagoa também. O nível dela passou a crescer. E ela invadiu toda a parte que a gente chama de APP, que é a área de proteção permanente, em volta daquele corpo d'água. E posteriormente ela adentrou as empresas que foram instaladas naquela região, chegou ao muro e foi para dentro da área das empresas, criando um problema seríssimo para nós. Aí nós montamos aí no final de 2009 uma comissão para estar debatendo e estudando esse trabalho. Inicialmente a gente começou com os moradores do Portal dos Nobres 2 e Terras do Imperador. E aí, um pouquinho mais para frente, trouxemos os empresários junto com a gente, a Autoban, a CETESB, e para fechar todo esse trabalho nós fomos até o Ministério Público fazer uma discussão de âmbito geral dessa situação. Aí chegamos na conclusão que a gente tem que estabilizar essa lagoa. Ela tinha um dreno natural que acontecia no entorno dela, esse dreno já foi ocupado, não tem como você retornar àquela situação anterior. Então vamos fazer um dreno artificial para estabilizar essa lagoa e manter o nível dela estável. Com isso a gente consegue recuperar toda a mata ciliar do entorno dela, né, e ela mantém estável o seu nível. E por que aconteceu que esse nível cresceu muito? Além da permeabilização de toda aquela rotatória da SP-304 feita pela Autoban, a Americana também permeabilizou os bairros que tem ali do outro lado da Via Anhanguera, que é o Parque Dom Pedro. E toda a água pluvial que é coletada naquele bairro, ele acaba transpondo a rodovia Anhanguera e vai para dentro dessa lagoa. E aí faz com que o nível dela cresça muito mais rapidamente. Toda aquela água que é coletada no trevo, ali próximo a Nova Odessa, também acaba adentrando a nossa lagoa. Então isso faz com que o nível dela seja maior do que era naturalmente há muitos anos atrás. E era um local muito bonito. Muito bonito. Então hoje nós contratamos uma empresa para fazer toda a retirada daquela vegetação,
Se você for lá hoje, você vai ver que mais de 50% da lagoa já está com a vegetação removida. Ontem nós passamos lá no horário de almoço, está muito bonita, bem mais da metade, está quase uns 60%, 70%, com a vegetação todinha retirada, ela está aparecendo já a lâmina d'água daquela lagoa. E a parte do dreno, que compete a área industrial das empresas, já está instalada, porque ele é fundo para as empresas. Está faltando só uma parte de licenciamento para interligar a lagoa até um dreno que passa dentro do Portal dos Nobres 2, para que a lagoa fique estabilizada. Esse dreno vai manter o nível natural dela, a gente vai ter que recompor a mata ciliar no entorno dela. Estou falando aqui com o Jonas Santa Rosa, ele que é secretário do Meio Ambiente da cidade americana. Jonas, eu tenho 63 anos. Não parece, mas pode parecer mais, eu sou 63. Se a cada 15 anos nós temos uma geração, eu tenho 4 gerações. Nas 2 primeiras gerações da minha vida, eu vi a Praia Azul como Praia Azul. Eu vi, não estou mentindo, pode acreditar, fila de ônibus naquela estrada antiga, antes o Aldo Nazar fazia a estrada asfaltada, aquela estradinha antiga, filas de ônibus, hotéis não tinham vagas, Hotel do Chico, Hotel Continental, enfim. Depois, nas 2 outras gerações, eu assisti a degradação na hora da praia. Então eu te pergunto, meu caro, será que nas 2 próximas gerações que eu ainda vou viver, tenho certeza, eu vou ver a Praia Azul da minha infância? Walter, a vida da gente é bem complexa. Você sabe que a gente consegue avançar e muitas vezes você não consegue chegar naquilo que você quer. Eu não tenho essas 4 gerações suas, fico com inveja, né? Você chega lá. Eu estou faltando mais 3 anos para chegar na 4ª geração aqui, certo? Mas eu também estou me aproximando. Então eu consegui ver 2 gerações minhas, o local que a gente frequentava constantemente, como era a Praia dos Namorados, que era muito mais perto. Eu sou natural de Carioca, então era mais perto para mim. Mas periodicamente também ia até a Praia Azul. E me lembro dos ônibus. Esse raciocínio vale na Praia dos Namorados. Isso. E a gente ia na Praia Azul e via aquele volume de pessoas que ficavam lá, os ônibus que iam para aquele local, o hotel, o pousadinho que tinha no entorno, o movimento forte que se dava no final de semana ali. Né? Então eu digo para você o seguinte, Walter, olha, eu venho trabalhando no recurso hídrico já umas 2 décadas. E eu vejo um avanço muito forte nessa área. Se você observar, a qualidade da água da represa, ela melhorou. Melhorou bastante. Melhorou. Vamos dizer bastante, ela melhorou. Não, mas o que era, para quem conheceu a represa 15 anos atrás, hoje... Está feia ainda. Então, Walter, eu avalio o seguinte, mais 4, 5 anos, vai haver um avanço muito forte na qualidade da água da represa. Né? Eu estive discutindo essa semana, lá em Louveira, na reunião do consórcio PCJ, a outorga que vai acontecer em 2014. E toda a nossa comunidade tem que estar preparada, porque a outorga do sistema Cantareira, que acontece em 2014, passa pelos nossos recursos hídricos. Nós fizemos uma briga muito grande em 2004, quando foi renovada a outorga do sistema Cantareira, e todas as entidades ambientalistas na nossa região pleiteavam que cada 2 anos cedesse 1 metro cúbico por segundo a mais do sistema para nossos mananciais. Hoje nós estaríamos com 9 metros cúbicos por segundo de água. Isso para não comprometer o nosso recurso hídrico na área do desenvolvimento econômico. Hoje, se você vier com uma empresa de nível grande que consuma recurso hídrico para a nossa região, você não pode instalar com ela aqui na nossa região, porque não tem capacidade hídrica para abastecer essa empresa. Então, nós iniciamos aquela outorga lá em 2004 com 5 metros cúbicos por segundo, de 4 para 5, e ela manteve até hoje, durante esses 8 anos de outorga. Tinha um compromisso da Sabesp, que capta água e abastece a capital de São Paulo, de buscar fontes alternativas para abastecer a capital. Isso não foi feito. Agora, nós apresentamos algumas alternativas, como construção de barragens a montantes do nosso sistema no Rio Atibaia. Isso viria melhorar o nosso abastecimento e na época de chuva teríamos água guardada lá. Né? A qualidade da água no tratamento, eu tenho uma reunião sexta-feira lá em Piracicaba, no qual
a destinação dos recursos do FEHIDRO e da cobrança do uso da água é partilhada com os municípios pelos projetos apresentados. E todos esses projetos são na qualidade dos recursos hídricos. Um na área de saneamento, outro na melhora de produção de água como nascentes, outro na educação ambiental, outro em combate a perdas, para que o processo se mantenha ativo. Então, de todo esse trabalho que está sendo feito, eu vejo que mais 4 ou 5 anos nós teremos uma água com melhor qualidade e talvez não tenhamos a quantidade suficiente. Se a gente tivesse a quantidade suficiente com esses 9 metros cúbicos agora, talvez a gente tivesse condições de ter uma praia bem balneável, com mais tranquilidade que nós temos hoje. Hoje já dá para entrar com jet, com lancha, né, os caiaques estão brincando lá, os barcos estão andando pela região, estão removendo peixes da região, né? Alguns peixes exóticos, como tucunaré, curvinas, têm aparecido lá. E eu saí lá feliz ontem que o pessoal está falando que os mandis que tinham desaparecido estão de volta. Isso é um bom indício. O peixe só procura água limpa. O mandi ele se alimenta do lodo. E se ele já apareceu no sistema é porque a melhora já é significativa. Então eu vejo que mais 4, 5 anos nós vamos ter uma área bem balneável na Praia Azul, na Praia dos Namorados. Agora, para uso humano, realmente, quando a gente entrava com água no peito e observava os nossos pés, vai ser difícil. É utópico isso aí, né? Eu acho que talvez a gente não chegamos nesse patamar, mas infelizmente nós temos essa dificuldade. Quando for querer levar minha neta Clara, leva em Santos. Tá certo? Eu falei aqui na WBTV com Jonas Santa Rosa. O Jonas é secretário do Meio Ambiente da cidade de Americana.